direcionar em relação à nossa mãe. Qual é o vínculo que eu tenho, qual é o emaranhado que eu tenho quando eu tenho esse sentimento de dó pela minha mãe. Lembrando que os sentimentos de dó e compaixão são dois sentimentos bem diferentes. Quando eu tenho dó, eu enfraqueço a outra pessoa, né? E acabo pegando aquilo para mim. Quando eu sinto compaixão da outra pessoa, eu consigo criar essa empatia em relação a outra pessoa, compreender ali o sofrimento dela, mas eu não tento alterar o destino dessa pessoa. Eu aceito aquele destino como se fosse dela mesma. Ela tem que passar por esse momento, por essa situação, para ela poder evoluir, crescer, desenvolver como pessoa. Então, nesse tema de hoje, eu quero começar dizendo para vocês que quando nós não curamos a nossa visão, a nossa percepção sobre a nossa primeira relação, que é a nossa mãe, a nossa relação primária, isso tudo vai interferir em outros relacionamentos, né? Na relação, seja profissional ou relacionamento afetivo. Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Encaminhe essa live para as pessoas que mais pessoas possam receber essa live. Eu percebi que muitas pessoas não estão vendo a notificação do recebimento da live ou quando eu posto algo novo aqui, né? O próprio Instagram ele não está notificando, né? Que como tem muitas informações, ele escolhe a informação que ele quer distribuir. Mas vamos lá, continuando. Então, o nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe. Quando nós não curamos essa relação primária, nós vamos depositar essas expectativas nas relações futuras. Então, é muito difícil eu ter uma relação com êxito, seja na minha profissão, seja na área financeira ou até mesmo na questão de relacionamento afetivo. E por que isso acontece, né? Por que eu tenho então tantas dificuldades quando eu sinto esse sentimento de dó pela minha mãe? Porque o meu inconsciente, é como se ele estivesse dizendo ali para a minha mãe, né? Eu posso fazer melhor que você. Se eu estivesse na situação que você se encontra hoje, eu faria melhor. E aí a gente fica emaranhado com essa situação e acaba acontecendo, qual é a dinâmica que acaba acontecendo? Eu vou sentir o mesmo que a minha mãe sente, então eu vou começar a ter muitas dificuldades. Como que eu sinto que eu estou carregando algo que não é meu, algo que é da minha mãe, né? Como que eu posso diferenciar quando eu tenho uma compaixão, quando eu tenho esse sentimento de dó? Como eu falei no início da live, a compaixão é algo que você cria empatia, mas você compreende que aquele é o processo da pessoa, então você respeita aquele processo da pessoa. O sentimento de dó é algo que você se coloca ali inconsciente, numa posição de maior, de superior, e você tenta fazer de uma forma melhor que essa outra pessoa. Então é como se você estivesse ali falando, pode estar pensando, de repente você não tenha consciência de que esses são os seus pensamentos, é de que eu consigo suportar por você algo que você não consegue suportar, algo que você não consegue resolver, eu resolvo por você da melhor forma, da melhor maneira. E aí a gente se enfraquece, né? Que é como eu falei, para você sentir o que a sua mãe sente, você vai ter que passar pelas mesmas dificuldades que ela. Então, sem perceber, você vai atrair um relacionamento em que você acaba se colocando numa posição de mãe, não de esposa, porque você está procurando esse amor, porque você está em uma ordem inversa aí dentro dessa relação mãe e filha, mãe e filho, e aí você acaba se tornando mãe no seu relacionamento, e aí muitas vezes você acaba atraindo aqueles homens que você considera fraco, né? Porque você está nessa colocação, né? Então, como que eu percebo que eu estou nessa colocação? Quando eu realmente não consigo olhar para a minha vida, quando eu acordo todos os dias de manhã muito desmotivada, muito desanimada,
quando a minha autoestima está muito baixa, a autoestima está 95% dos casos relacionado com a mãe. Se você tem uma dificuldade com a autoestima, se você percebe que sua autoestima é muito baixa, isso vai te gerar vários outros problemas, como falta de produtividade, falta de autoconfiança. Você vai sempre ser aquela pessoa insegura, que sempre vai precisar da opinião alheia para tomar uma decisão, porque você está enfraquecendo a sua fonte. Qual que é a sua fonte de vida? A sua mãe, é ela que te nutriu, foi através dela que você teve a sua vida. Então, eu quero que você faça aí uma análise, né? Quando você olha para sua mãe, qual é o lado que você olha da sua mãe? É o lado de dor ou é o lado da grandeza dela? Se você só fica focado no adoecimento da sua mãe, na sua dor, você começa a ficar muito nesse problema que não é seu, né? Ou seja, no adoecimento, na parte enfraquecida que é da sua mãe. E você não consegue perceber que a sua mãe é muito forte, porque de repente, através de tudo que ela passou, de todas as dificuldades que ela teve, de todos os problemas que ela teve que enfrentar, a força dela foi te dar vida, porque é através da nossa mãe que a nossa vida é permitida. Porque ela ali tem a questão de romper a sua vida a qualquer momento, né? Ela pode tomar essa decisão, mas se ela, diante de todas essas situações, ainda escolheu te dar a vida, você precisa olhar para essa grandeza dessa mulher. Dessa forma, você traz aí a sua mãe para o lugar dela, que é o lugar de grande, e você fica no lugar de pequeno. Porque quando a gente sente dó da outra pessoa, a gente está colocando ela como pequenininha, desse tamanho aqui. Como vocês se sentiriam se de repente alguém tivesse esse sentimento de dó para vocês? Talvez vocês não gostassem, né? Só de pensar que alguém sente pena de você. É a mesma coisa com a nossa mãe, né? Quando a gente não consegue ir para a vida, né? Pessoas que têm muita dificuldade de encontrar emprego, aquelas pessoas que estão sempre desempregadas, são pessoas que estão muito ali nessa esfera da mãe. Porque a mãe, qual o movimento que ela faz? É de acolher, de abraçar, né? Fica aqui comigo, né? Que algo de ruim vai acontecer se você ganhar o mundo lá fora. E aí você acaba ficando nesse adoecimento, nessa dor que é da sua mãe. E aí você acaba acreditando que esse adoecimento, que essa dor também te pertence, que também é sua. Mas o movimento que deve ser feito é olhar para a mãe e dizer: mãe, eu sinto muito mesmo, profundamente, mas agora eu faço por mim, né? Me permita que eu siga o meu destino, porque se a mãe ela não tem essa relação com a mãe dela, ou com o pai dela, muitas vezes, né? Aquelas pessoas que foram abandonadas ali, ou que o pai sai da casa, né, e deixa a mãe tem que cuidar dos filhos e arcar com as despesas da casa, ela vai transferir isso para o filho ou para a filha. Então, aí a filha acaba se colocando ali, tentando suprir essa dor da mãe. Mas quando a gente, né, eu acho que todos aqui já passaram por isso, quando a mãe, né, vem de repente dizer uma questão dela, né, um problema dela, muitos de nós já se colocamos nessa posição de dar um conselho para a mãe, ou dizer o que ela precisa fazer, ou até mesmo falar: não, deixa que eu resolvo, né? Às vezes ela só está querendo falar para alguém, né, o que ela está sentindo, não necessariamente que você pegue o problema que é dela para você resolver. Mas quando a gente está aí, né, numa postura muito arrogante, a gente vai pegar esse problema para nós. Então, é importante você ter essa consciência de quando você está se colocando nesse lugar, diminuir a sua postura diante da sua mãe. Você percebe que sua mãe está cabisbaixa para você, né, se fazendo de coitada, senta em frente à sua mãe e diz: não, mãe, aqui você é grande. Se você que é mãe não consegue resolver,
eu também não consigo, porque eu sou pequena, eu sou sua filha, eu sou seu filho, mas você é maior, você dá conta, né? Porque senão você vai fazer sempre essa contra-transferência, pegar algo que não é seu, muitas vezes você vai transferir isso para uma terceira pessoa, através, né, quando você se relaciona com alguém, você vai se colocar nessa postura arrogante nesse relacionamento, sempre se achando melhor que o outro, porque você precisa sentir o que sua mãe sente, ou seja, você acaba ficando na mesma situação que ela, né? Sem perceber, você acaba ficando na mesma situação que a sua mãe. E aí você muitas vezes não tem essa consciência, mas está ali no lugar de vítima, de pobre coitada, né? Aquelas pessoas que tem aqui a questão do sofrimento, né? Parece que nunca sai do sofrimento, né? Às vezes a pessoa vem te dar aí uma solução e a pessoa ainda fica naquele lugar, como se algo que ela estivesse passando fosse maior que de todo mundo, né? Então, o vínculo que essa dinâmica traz para o sistema familiar é você realmente não ser próspero na questão financeira, mas principalmente na questão amorosa, na questão afetiva. Então, as pessoas que sentem muita dó da mãe não conseguem, alguns casos não conseguem nem enxergar o relacionamento. Quando enxergam, ficam ali por muito pouco tempo, porque depois essa conexão do casal, ela não existe mais. Por quê? Porque a pessoa está na postura infantil dela, ou seja, está olhando para a mãe, querendo salvar a mãe, alterar o destino dessa mulher, que é muito grande, e aí acaba invertendo também o seu papel no relacionamento. Eu quero saber agora de vocês, antes de eu continuar, se vocês têm aí alguma questão voltada para essa relação com a mãe, se vocês gostariam de me perguntar se tem algo aí que vocês passam, né, uma dificuldade no relacionamento com a mãe, que vocês gostariam de estar trazendo aqui para a live. Quando eu falo olhar para o relacionamento com a mãe, é interessante porque eu sempre sou muito questionada em questão a isso, né? Até mesmo quando a pessoa vem para a sessão de constelação familiar e ela diz a seguinte frase: eu me dou bem com a minha mãe, eu não tenho nenhum problema com a minha mãe. Não necessariamente você precisa ter um problema com a sua mãe, é tudo a forma como você olha para essa mulher. A dificuldade no relacionamento é esse sentimento de dó, porque muitas vezes a pessoa ela não tem um problema com a mãe, ela não enfrenta a mãe, mas sim ela sente que ela não pode ser feliz, que ela não pode procurar algo melhor para ela, porque é como se ela tivesse fugiu a palavra, não vou conseguir falar, mas ela não consegue, ela acredita que ela não está sendo uma boa filha, porque ela está fazendo algo melhor que a mãe. E na verdade você não faz nada melhor que seus pais, você faz algo diferente, porque se tudo que eles passaram na vida deles, isso tudo é para você pegar de lição e levar esses ensinamentos que os seus pais passaram e levar adiante, né? Dar continuação a essa geração, até mesmo ensinar outras pessoas com tudo que você viveu, com tudo que você passou. A gente não consegue voltar no passado, a gente não consegue voltar lá para a nossa infância e fazer diferente, a gente consegue ressignificar essa história, esse momento, ou seja, dar um novo sentido para essa dor. Olhar para aquele passado e dizer: eu sinto muito que você passou por isso, minha querida criança, mas agora eu posso fazer algo diferente, eu posso cuidar de você. Hoje eu sou adulta, eu posso cuidar de você como uma adulta. E o que é cuidar dessa criança interior? É você olhar para si, é você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua autoestima, você cuidar da sua alimentação, né? Porque um adulto, ele tem a consciência do que são cuidados, do que são autocuidado. A criança não, a criança que estiver disponível ali para ela, ela vai pegar, né? E de repente,
Como que a gente vê o comportamento da criança? Se tem um doce disponível para ela, vai comer doce o dia todo, porque ela não tem essa consciência, mas hoje você tem. Você tem essa consciência do que é bom, do que é melhor para você. Você só precisa fazer da maneira certa, né? Por exemplo, a gente sempre conversa, né? Ela é uma pessoa muito dedicada, né? Não só ela, tem outras pessoas que estão aqui na live que já passaram comigo, que sempre me dão um feedback, né? De que precisa sempre ter esse olhar para dentro de si, né? Porque quando você olha para dentro de si, você aceita que a sua mãe, ela só está seguindo o coração dela, que ela é sim uma pessoa forte, mas é o destino que ela escolheu para a vida dela, e tá tudo bem quando a gente aceita isso. Gente, eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui tá muito calor. Eu tô com o ventilador aqui, a minha água estava gelada, já esquentou.